Olá, pessoal! Estamos aqui de volta no canal O que Rola na Geronto. Hoje estamos eu e Marília com uma convidada muito especial, a doutora Rosmary Arias. Eu vou apresentá-la melhor daqui a pouquinho, mas antes eu vou combinar com vocês sobre o que nós vamos falar hoje. Acredito que todos nós estamos vivenciando uma onda de calor extremo. Hoje é quinta-feira, estamos fazendo essa gravação numa quinta-feira à noite. Por coincidência, hoje o dia está mais fresco, mas é um dia mais fresco numa semana de calor extremo, que todos nós vivenciamos e quase derretemos, né? Em algumas regiões do país, em algumas cidades, aqui em São Paulo, por exemplo, se tornou uma coisa muito insuportável, por ser uma cidade grande, com muitas pessoas, com um verde mais ou menos, então ficou realmente um calor insuportável, uma coisa insuportável de se sair na rua, de se circular, etc. E isso, de alguma forma, nos preocupou, porque esse calor extremo, ele pode vir a comprometer a saúde das pessoas, incluindo as pessoas idosas. E aí, por essa razão, nós gostaríamos de conversar sobre a questão do calor extremo, né? E o quanto isso pode impactar na vida das pessoas idosas, e para isso convidamos a doutora Rosmary Arias, para estar aqui conosco. A doutora Rosemaria é especialista em geriatria pela SBGG, atua na área de medicina paliativa pela Associação Médica Brasileira, é médica geriatra do Serviço de Geriatria do Hospital do Servidor Público Estadual e do Hospital Oswaldo Cruz, e atualmente ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia da seção aqui de São Paulo. Eu agradeço muito a doutora Rose de estar aqui conosco hoje e vamos começar a falar sobre esse assunto, né? Então, Rose, primeiro eu quero te dar a palavra para dar uma boa noite para os nossos ouvintes e desde já agradeço muito sua presença aqui conosco. Oi, Eda, boa noite, Marília, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí no Que Rola na Geronto. Eu fico muito feliz do convite, é extremamente importante esse tema, e fico feliz de poder levar um pouquinho de informação aí para o pessoal que está nos assistindo. Então, vamos lá para o nosso assunto, que eu acho que as pessoas devem estar um pouquinho curiosas. Vamos lá. Rose, as temperaturas extremas, né? Frio muito intenso, ou calor excessivo, como esse que nós estamos vivenciando agora, né, nesses dias, eles podem afetar pessoas mais vulneráveis, como, por exemplo, crianças pequenas e pessoas idosas? Se sim, por que que isso acontece? Com certeza. Essa dificuldade de manter a temperatura corporal, no caso das crianças, por uma inabilidade, né, por uma imaturidade do seu sistema nervoso e, enfim, de todo o seu sistema de homeostase, e o idoso justamente pelo desgaste, digamos assim, dessa capacidade, né? Então, temperaturas opostas e extremas, elas podem aumentar, sim, a vulnerabilidade desses indivíduos, tanto crianças muito pequenas ou até mesmo prematuras, enfim, e os idosos, e obviamente quanto mais idosos, mais isso se torna preponderante, né? A gente vai percebendo aí durante o processo de envelhecimento algumas alterações nessa questão de termostase, né? De controle desse termômetro, digamos, que a gente tem aí, né? Então, assim como muitas vezes o idoso, quando tem uma infecção, não faz febre, né, ele pode também ter mais dificuldade, de ficar perceptivo as alterações que as temperaturas extremas podem causar no seu organismo. Muito boa a sua informação. Prazer tê-la aqui conosco. Muito bom mesmo, Rose. E Igualmente, essa informação sua certamente vai colaborar no esclarecimento de dúvidas. Aliás, esse assunto de hoje nos veio sugerido por uma pessoa que nos segue. Muito obrigada, e já deixa aqui o convite para quem tem assuntos que gostaria que fossem abordados aqui no canal, é só escrever para a gente. Mas vamos lá falar desse calor
calor intenso que vivemos recentemente em São Paulo, região centro-oeste, a região sul, enfim, nordeste, não é? Mas, assim, sempre a gente ouviu dizer, né, que o excesso de calor, quando expostos a eles, pode nos levar à desidratação. Isso também ocorre com pessoas idosas? Você já falou de crianças e pessoas idosas, mas nós queríamos chamar a atenção da desidratação. Quais são, se sim, quais são os sinais, os sintomas, né, que a gente deve observar e chamar a atenção? Como eu vou perceber que eu estou desidratada ou as pessoas idosas com quem eu me relaciono? Dá as dicas para a gente, Rô. Perfeito. Em primeiro lugar, acho que é uma coisa super importante da gente salientar e que muitas pessoas não sabem, o idoso, ele tem uma diminuição do reflexo de sede. Então, automaticamente, o idoso, ele não vai pedir por água. No entanto, que é muito frequente no consultório, as famílias, os filhos chegarem e falar, doutora, ela não bebe água, ele não bebe água, e Eda, para nos desmentir aí, na questão da ingesta de água, ela está mandando ver na aguinha dela aí na hidratação. Então, Só porque eu assim... tô com tosse também, viu? Não é só por isso. Então, isso é uma coisa que é importantíssimo a gente saber, né? E que a grande maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Então, o idoso, ele não sente sede, tá? Se o idoso falar que está com sede, muito provavelmente ele já está num grau de desidratação, né? Porque ele não ingere muita água. Ele não, em primeiro lugar, ele não vai muitas vezes pedir o líquido. A gente vai ter que oferecer. Então, como que a gente pode perceber que um idoso está mais desidratado? Principalmente aqui, essa região aqui próxima aos olhos, embaixo dos olhos, tá? Onde a gente fala das olheiras. É uma região que geralmente fica um pouco mais aprofundada quando o idoso está, isso num grau de desidratação mais intensa. Mas o que a gente pode perceber? A lágrima diminui, a mucosa do paciente diminui. Você muitas vezes pode perceber quando você está conversando com ele que os dentes estão muito secos, que a língua está muito seca, né? E, obviamente, quando a gente faz uma preguinha assim na pele, essa pele demora para voltar ao normal. Digamos assim, vejam que eu puxo a minha pele e ela logo volta ao normal. Então, no idoso, a gente já vai notar que isso demora um pouquinho mais para acontecer. Obviamente, quando eu estou falando, né, dessa alteração da prega, existe uma alteração inerente ao envelhecimento, porque a gente perde colágeno, etc, etc. Mas isso fica muito mais evidente, tá? A pele do idoso, ela tende a ser mais seca. Então, olhar só para a pele, para o aspecto da pele, para falar que ele está desidratado, não é a melhor coisa. Tá? Então, olhar mucosa, perceber se ele está com a saliva mais grossa, se ele está com os dentes muito secos, né? E as olheiras, que a gente pode perceber também. Acho que são alguns sinais um pouco mais práticos que a gente pode notar em pacientes que têm um grau de desidratação maior e mais importante. Muitas vezes a gente pode perceber que reduz o volume de urina. Tá? Isso é uma coisa que, digamos, acende a luz vermelha. Isso é sinal de desidratação severa. Isso, muitas vezes, a gente precisa ofertar a hidratação através da veia, né, para conseguir hidratá-lo de uma maneira mais eficiente, né? E dá confusão mental, assim, ele fica confuso, não sabe onde está, isso é sinal de também desidratação? Sim. A confusão mental no idoso, ela pode ter diversas causas, né? E daí depois eu gostaria de fazer um parênteses aqui em relação às pessoas que já são portadoras de demência, né? Mas vamos falar primeiro do idoso rígido, né? Do idoso que tem uma comorbidades controladas, né? Doenças controladas, enfim. Muitas vezes a confusão mental pode ser um alerta também de desidratação. Quando a gente está diante de uma pessoa demenciada, que já apresenta períodos de confusão, o que a gente nota? O perfil dessa confusão, ela pode tender a mudar,
né? Então, ou ele fica muito mais confuso do que o usual, ou ele pode ficar mais prostrado, mais quietinho. E, geralmente, quando isso acontece, quando o idoso fica mais prostrado, isso tende a ser um pouco mais importante, tá? Então, sim, a confusão mental é um dos parâmetros que a gente pode usar para perceber se esse idoso pode também estar desidratado, tá? Você acha que sonolência, ele ficar um pouco mais desanimado, mais apático, essas são coisas, porque ele não tem sede, aí ele não bebe Exato, água, aí ele começa a ficar assim, meio sem vontade. Ele até era uma pessoa que gostava de sair, de fazer compras, tal, mas aí ele fala: ah, não, hoje eu estou mais cansado, não quero, exatamente, não vou, mas ele não toma água, aí ele fica: vou deitar. Vou descansar um pouco, não sei por que que eu estou cansado hoje. Esses são exatamente. sinais que as pessoas Nesses, precisam prestar sim, atenção? sim, nesses pacientes, sobretudo, que são ativos, que têm uma rotina no dia a dia, essa pequena mudança, muitas vezes, eu estou mais cansado, quero ficar mais quieto, né? Também podem ser sinais indiretos. Então, se você convive com um paciente assim, mais ativo, mais participativo no dia a dia de outras atividades, se ele opta por ficar mais quietinho, ou então, como você mesma falou, vou deitar, vou ficar mais quieto, né? Isso precisa chamar atenção, né? De uma maneira geral. E lembrando que a desidratação, às vezes, é só a pontinha do iceberg, né? A desidratação, ela pode vir por conta da questão do calor extremo, ela pode vir pela questão dele não tomar água, né? Mas podem ter outras coisas aí junto acontecendo, por exemplo, uma infecção, né? Então, são sinais que a gente precisa ficar realmente de olho, né? Bem atentos. Então, mas hoje, né, se a gente está focando na história do calor, para chamar Sim. exatamente a atenção das pessoas idosas, da importância dela se hidratar mesmo, ela não tem sede, que ela crie uma rotina para se hidratar por conta dessas questões relacionadas à desidratação causada pelo calor, que podem não ser Uhum. tão claramente percebidas. Agora, além Exato. da desidratação, o calor excessivo, ele pode causar outro tipo de problema de saúde para as pessoas idosas? Ou atingir a sua saúde de alguma forma? Sim. Se a gente for imaginar que nós estamos diante de pessoas que geralmente têm alguma comorbidade, têm alguma doença de base, né? E daí vamos trazer aqui alguns exemplos mais esperados, digamos assim, né? Pacientes hipertensos, né, que muitas vezes fazem uso de diuréticos, né, remédios para aumentar a urina, que fazem uso de outros remédios para baixar a pressão, né? E daí ele vem naquela toada, usando o remedinho dele certinho durante o ano inteiro, né? E daí, de repente, quando chega nesse momento do calor mais intenso, essa pressão dele, que estava controlada com os remédios, começa a cair demais. Por quê? O que que acontece? Nossos vasos sanguíneos, eles dilatam no calor, né? Por isso que as nossas pernas ficam mais inchadas, né? A gente tende a ter, né, esse aspecto um pouco mais de inchaço, não só nas pernas, mas em algumas outras pessoas, outras partes do corpo também. Então, por exemplo, nesse indivíduo que é hipertenso, que usa os remedinhos certinho e que estava vindo com a pressão controlada, eventualmente nessa época, o que que pode acontecer? Cai os níveis de pressão e começa a dar tontura, a dar sensação de desmaio, né, que a gente chama de lipotímia, então aquela sensação de que parece que vai desmaiar, e, na realidade, quando a gente vai ver, a pressão está baixa demais. Então, é muito frequente nesses pacientes a gente, às vezes, precisar fazer ajustes nesses remédios. Não estou falando aqui que, para quem é hipertenso e usa os seus remédios, pararem de tomar os remédios no calor, não é nada disso. Tem que avisar o seu médico, obviamente, conversar e explicar: olha, está caindo minha pressão, preciso ajustar talvez o remédio. Outra situação que é importante: pacientes que têm muitas vezes problemas
vasculares, do tipo problemas arteriais, sejam problemas arteriais nas pernas, sejam problemas arteriais coronarianos, sejam pacientes que já tenham tido AVC, tá? Também podem ficar mais propensos a ter evidências, a ter sintomas de descompensação dessas condições. Por quê? Justamente o que a gente está falando. Quando a gente está no calor, o nosso vaso dilata, a nossa pressão cai e muitas vezes a gente não consegue levar, o seu coração não consegue dar conta de levar o sangue até essas artérias que estão um pouco mais dilatadas. Então, por isso é tão importante a gente tentar também nessas pessoas deixar uma regulagem aí da pressão adequada, nem muito alta, nem muito baixa, né, para que ela fique confortável. Outra questão, a disfunção dos rins, né? Então, outro paciente que precisa ter muita atenção durante o calor, tá? Muitas vezes, alguns desses pacientes que têm doenças renais são submetidos a tratamentos do tipo hemodiálise, que também pode aumentar o grau da sensação de fadiga durante o procedimento da diálise, pode aumentar o cansaço desses pacientes, pode também reduzir demais a pressão, não chegar sangue nesse rim, não filtrar bem, e daí a gente piorar a função do rim por conta dessa desidratação e da baixa chegada de sangue no rim, né? Então, a gente é um motorzinho muito perfeito, né? Os nossos vasos sanguíneos, eles trabalham em perfeita harmonia. Então, quando a pressão está alta demais ou baixa demais, eles reclamam também. Então, são alguns exemplos, né, de pacientes que podem sofrer mais, como esse calor um pouco mais intenso, tá? Calor é Não tudo sei de se, bom. não sei se eu fui, falei até um pouco demais, mas eu acho que é interessante a gente entender um pouco esse mecanismo, né? A gente precisa também manter uma pressão adequada para chegar o sangue em todos os órgãos e fazer o papel que precisa fazer, né? Tá ótimo. Não, foi perfeita, tá ótimo, explicou direitinho. E aí que eu estou pensando agora num aspecto muito importante. A gente já falou de hidratação, e eu queria que você falasse que hidratação é só água, ou eu posso tomar suco, posso tomar refrigerante, posso tomar chá, o que beber? Aí eu queria que você nos respondesse. E a outra parte dessa pergunta é, naquele baita calor de 37, 38, 40 graus, eu posso bater uma feijoada no almoço? O que você me recomenda na alimentação? Mais levinha, saladinha, uma coisa mais fria, ou eu posso comer uma massa, sabe aqueles alimentos calóricos? Isso é bom ou não é? Então, vamos lá, vamos falar primeiro das bebidas. O melhor, obviamente, é você se hidratar com algo que vá te trazer elementos importantes. Então, assim, a água, obviamente, né, que é o nosso bem maior aí, nossa fonte principal, mas lembrar que o refrigerante, ele não é algo nutritivo, algo que vá nos repor os íons, os eletrólitos, né? Então, o sódio, o potássio, que a gente perde justamente aonde, né? Sobretudo o sódio, no nosso suor, né? Então, se a gente passa pelo calor intenso, nosso corpo vai suar e a gente vai perder sais, além da água, obviamente. Então, a água, sem discussões, né? A água é essencial a gente fazer o consumo da água. Para pessoas que têm dificuldade de beber água pura, o que a gente pode sugerir? Saborização da água. Então, coloca um pouco de hortelã, gengibre, umas rodelas de limão, né? Ou, de repente, alguma outra fruta que você goste, que você não precisa fazer um suco, mas pode dar aquele saborzinho na água, para aquelas pessoas que têm dificuldade de beber água pura. Água de coco, né, que é essencial, é super bacana, e daí eu quero fazer um adendo. Eu fiz um fellow em Portugal,
E daí a gente estava atendendo, eu estava participando de um ambulatório, e daí o paciente estava desidratado, enfim, ele tinha uma dificuldade de consumir água, e eu fiz a sugestão da água de coco. E a colega médica que estava comigo, ela olhou para mim e ela falou assim: Isso aqui é muito caro, isso aqui é um Verdade. luxo praticamente, né? Para É, nós aqui no Brasil, olha que sorte que a gente tem, né? Aqui a gente pode se hidratar no calor com a água de coco, né? Então, a água de coco é muito interessante, ela tem bastante íons, bastante sais. Esses isotônicos que são produzidos de uma maneira industrial, mas que podem nos ajudar. Então, todos os que a gente puder, eu não vou mencionar marcas, mas o interessante é que eles também fazem, às vezes o gostinho deles não é tão palatável, né, para quando você está tomando no dia a dia, mas nos casos de desidratação são bastante interessantes, inclusive até para os idosos, para os muito idosos, para as crianças, enfim. Então, o interessante é você não consumir somente líquidos que tenham muito açúcar, né? Então, esses sucos industrializados, evitar, dar preferência para o suco de fruta natural, né? A água de coco, os isotônicos e a água propriamente dita. Obviamente, a temperatura vai, né, da escolha do paciente, mas se for mais fresca, a tendência é de que o seu corpo aceite melhor, que seja mais palatável, mais agradável. Alguns pacientes que gostam de chá, eu geralmente oriento isso no consultório, chás naturais, erva doce, camomila, erva cidreira, enfim, o que gostar, e pôr na geladeira, faz 1 litro, vai consumindo aos poucos durante o dia, é bem interessante. Falando agora dos alimentos, é legal que a gente possa consumir frutas mais frescas, né? Então, frutas da estação, frutas da preferência do paciente, né? Óbvio que dentro das suas restrições, talvez, pacientes diabéticos com uma certa aí, né, um certo cuidado em relação ao que vai comer, que tipo de fruta, quantidade de fruta que é orientada pela sua nutricionista ou pelo seu médico, mas é super interessante que a gente evite comidas muito pesadas, que necessitem um tempo de digestão muito grande. De novo, a gente vai pensar naquele mecanismo lá da corrente sanguínea. Eu tenho que reservar corrente sanguínea para chegar no meu estômago e para ajudar as células a promoverem a digestão daquele alimento. Então, quanto mais alimento, mais eu distendo o meu estômago, maior vai ser o gasto de energia para ele fazer a digestão. Então, lembrando, né, que aí a gente já vai ter muitas vezes uma pressão mais baixa e tudo mais, é melhor evitar alimentações muito copiosas, então muito grandes, né, em quantidade, e dar preferência a coisas mais frescas, comer em menores porções para fazer uma digestão mais tranquila também, né? E gelatina, Rose? Eu já ouvi falar a história da gelatina como não como um substituto, mas como a ajuda complementar, às vezes, para pessoas que têm algum grau de confusão mental, alguma dificuldade Uhum. maior de ingerir água, que a gelatina poderia ajudar na hidratação. O que que você fala sobre isso? Olha, Ieda, a gelatina, as fonoaudiólogas são às vezes um pouco cuidadosas Resistentes, aí com a é questão isso. É. da gelatina, né? Porque assim, a gelatina ela é interessante porque ela pode ser um alimento fresco, né? Que você coloca na boca de uma maneira onde ela está sólida, mas que ela vai se tornando Se líquida. Então, para fluidificando, é. alguns pacientes que não aceitam líquido, que não aceitam a água, enfim, é uma possibilidade, né? Para aqueles que têm uma deglutição legal, uma deglutição perfeita, ou não comprometida, digamos assim, a gelatina pode ser uma alternativa. Ela pode ser fresca, você pode colocar alguns pedacinhos de fruta, né? Até aumenta um pouco a ingesta de fruta do paciente naquela ocasião. Mas os pacientes disfágicos, ou seja, aqueles que têm dificuldade de deglutir, a gente tem que tomar bastante cuidado com a gelatina.
tá? Justamente por esse motivo. Ela entra sólida e ela vai fazer essa Liquidifica passagem rapidamente ali isso. de maneira líquida, né? Então, para esses pacientes, tomar muito cuidado, ofertar talvez em pequenas porções na pontinha da colher e ter um pouquinho mais de paciência aí para ofertar para esse paciente, né? Para essa pessoa, para esse idoso. Tá? Mas é uma alternativa interessante para aqueles Lembrando das pacientes. pessoas que estão bem e que não sentem sede, esquecem de tomar água, etc., que de repente a Sim, gelatina pode ajudar nesse sentido, como você bem falou, mistura com umas frutas, tal, fica alguma coisa agradável. Eu não tomo exato. água, mas como uma gelatina, isso de repente pode me ajudar. Lembrando das Sim, pessoas que não têm problema de deglutição, de engolir, que não engasgam, esse tipo de coisa, né? As outras a gente exatamente. espera que estejam em acompanhamento com os profissionais especializados que orientem adequadamente esse tipo de situação. Perfeito. Rose, complementando a isso, a gente falou da hidratação, da alimentação, em relação à vestimenta, né? Como é que é? O idoso, às vezes, as pessoas mais longevas, às vezes gostam de uma blusinha, né? Sim, Com este calor, quanto mais exposto ele fica, mais fácil dele liberar calor. Por outro lado, o idoso também transpira menos, né? Ele tem menos glândulas sudoríparas, ele também transpira menos. O que a gente faz com a roupa? Né? Como é que fica, como é que a gente orienta isso? Desculpa. essa questão, imagina, essa questão de alguns sentirem mais frio do que outros, né? De novo, um adendo, né? Aqueles que são independentes, que escolhem a sua própria roupa, né? Então, é legal a gente fazer uma coisa onde haja a opção, por exemplo, de ele retirar caso sinta mais, né, esteja mais quente no ambiente. Então, de repente, uma blusa que possa ter uma abertura na frente, que seja fácil de tirar, caso ele venha sentir calor. Mas o ideal seria que, sobretudo nos dias mais quentes, haja um uso principalmente de blusas, calças, enfim, roupas mais soltas, né, onde que sejam mais leves também, e de preferência de algodão, que permitam a pele respirar um pouquinho mais, e se ele transpirar, né, essa transpiração, digamos assim, vai ser absorvida de uma maneira mais rápida, né? Agora, sim, muito cuidado com aquelas pessoas que são demenciadas, né? Aquelas pessoas que têm alguém na família que tem uma demência, enfim, ou que já estão acamadas, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes o que a gente está sentindo não é o que aquela pessoa está sentindo, né? Então, observar sinais. Vamos supor, uma pessoa acamada, você está sentindo calor, né? Mas ele está paradinho ali, às vezes tem um ventilador no ambiente ou uma janela aberta, e ele pode estar sentindo frio. Então, notar, né? As extremidades estão frias, estão mais geladinhas, ou então mudou um pouquinho de cor, está mais branquinha a ponta dos dedos, isso é uma coisa a se pensar. Assim como no calor extremo, muitas vezes a gente encontra, né, os pacientes que estão acamados nos hospitais, com o sol batendo, né, na janela, que está praticamente em cima dele, né, o leito está ao lado da janela, o sol fervendo, né, às 10 da manhã, e ali batendo diretamente na cama, e ele está coberto, cheio de cobertas, né? Então, isso a gente também precisa perceber, né? É, é, é fundamental que você mantenha um ambiente bastante ventilado, né? Se você não tem o ventilador, o ar-condicionado, enfim, mas abrir bem as janelas, né? Então, deixar um pouco o ar circular no ambiente em que esse idoso estiver, tá? A blusinha não é um problema, né? Acho que é só ter essa facilidade de estou começando a sentir um pouquinho de calor, vou tirar. Fica fácil de tirar para ele não ficar guardando um calor excessivo aí. E também não passar frio, né? Olha,
Cheio de dicas esse nosso programa hoje, muito importante. Lembrem-se, começou a primavera, agora, setembro, depois vem o verão. Então, nós estamos na primavera ainda, muito calor pela frente, que é um tempo bom do ano. Eu acho que a gente tem que curtir, mas os cuidados que nós estamos aqui recomendando a você. E mais uma recomendação em relação à atividade física. Uma boa parte das pessoas idosas caminham, vão no parque, tem aquelas praças para fazer atividades com aparelhos, né? Enfim, vai fazer pilates. ah, Isso, quando a gente pensa nessas atividades que são protegidas, naturalmente tem menos calor, tem ventilação específica. Mas naquelas caminhadas, corridas, tem alguma recomendação em termos de horário, roupa? O que você nos diz, Rose? Acho que vale de novo aquela orientação da roupa, né? Roupas leves, roupas de algodão, tá? De preferência, usar calçados também bastante confortáveis, né? Meias de algodão que possam absorver o suor do pé, se ele houver, né? E a proteção adequada. A gente não comentou ainda sobre isso, depois eu falo pego esse gancho aí para a gente falar um pouquinho sobre a proteção da pele, né? Que também é super importante. Mas dar então preferência a roupas de algodão, roupas respiráveis, né? Roupas mais soltas e leves, e evitar horários mais quentes. Então, dar preferência a fazer a caminhada, o exercício, geralmente de manhã, mais cedo, né? Até mais ou menos aí umas 8 horas, 8h30, ou então um pouco mais no final da tarde. Eu, particularmente, não gosto muito de orientar os pacientes a fazerem exercício após as 6 da tarde, para isso não interferir muito na questão do sono, né? Que às vezes para eles já é difícil ter um sono regular. Então, preferir esses horários onde a incidência solar acaba sendo menor. E, obviamente, durante o trajeto, durante o percurso, levar a sua garrafinha de água, de chá gelado, enfim, daquilo que gosta, do seu isotônico, do que gosta para se hidratar. Vale lembrar que acessórios do tipo boné, chapéuzinho, né? Aqueles chapéuzinhos que tem, inclusive, a proteção aqui atrás para não queimar tanto o dorso, né? Aqui é a região cervical, o uso de óculos de sol, o uso do protetor solar, isso é muito importante, né? Então, as áreas que ficarão expostas, passar o protetor solar, mesmo nos dias muito quentes, usar o protetor solar, até mesmo se você não for sair de casa, né? Porque só o mormaço, só a temperatura mais alta já pode, em quem tem tendência, né? Fazer lesões de pele. Então, é importante manter essa proteção, como mesmo que você não saia de casa, mas imagine que você vai sair. Então, coloca o protetor solar diariamente pela manhã. Se for se expor ao sol, né, mais cuidados ainda, isso é extremamente importante. A gente sabe que agora no final do ano também, né, essas incidências solares aumentam aí as incidências de lesão de pele. Então, isso é um outro item importante para se proteger nesse calorão. Que bom que você falou disso. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa especificamente em relação à pele. Foi algo que a gente até não tinha combinado, mas eu acho muito importante você estar lembrando dessa questão da exposição à pele. Então, se tiver mais alguma coisa, Rose, que você gostaria de falar em relação à pele, por favor. Sim, sim. Eu acho que é importante a gente lembrar disso, porque a incidência dessas lesões de pele nos idosos, né, o idoso já vai ter uma pele mais frágil, mais fina, então a exposição solar ela se torna mais intensa nessa pele envelhecida, nessa pele fragilizada, digamos assim. Então, é de extrema importância, como eu falei, passar o protetor solar diariamente, não só no rosto, mas na região do colo, que frequentemente fica exposta também, né? Na região do dorso das mãos, né? No dorso dos pés, porque a gente acaba usando mais sandalinha, ou então um chinelo,
né? E nessa região onde aparecem aquelas manchas indesejáveis, né, durante o envelhecimento, que a mulherada fica louca, odeia aquelas manchinhas. Então, é outra coisa importante da gente lembrar, né? E óbvio, vai se expor ao sol de uma outra maneira, vai viajar, vai passear com a família, vai para uma praia, para um sítio, né? Então, assim, lembrar de no momento em que vai se expor ao sol de uma maneira mais intensa, o cuidado com o protetor solar tem que ser redobrado, tá? De preferência, fator acima de 30, mesmo aquelas peles morenas, negras, né? Porque todos nós estamos dispostos a ter lesões de pele pelo sol. Sobretudo agora nesse período do final do ano, né, dezembro, janeiro, onde a incidência solar é muito alta, então muito cuidado, a gente precisa dar bastante atenção para a nossa pele, também no sentido de proteção e não somente da hidratação, né, mas de proteção solar realmente. Uma coisa que você já comentou, né? Você falou dos ambientes, da casa, das pessoas, dela ficar mais ventilada, ligar um ventilador, se ele tiver ar-condicionado, umidificador, colocar lá, etc. Mas nós vivemos num país de muitas desigualdades. Eu posso morar numa casa em que eu tenho a Uhum. possibilidade de ter um ar-condicionado, de ter um umidificador ou de ter minimamente um ventilador, mas eu posso morar numa casa em que eu não tenho nada, né? Aí, o que eu tenho que fazer? É só deixar uma janela aberta, uma janela e uma porta para fazer uma corrente de ar e ventilar. É importante, por exemplo, algumas recomendações domésticas, como deixa um vaso com água ou alguma coisa com água para hidratar, para a gente, esse ambiente não ficar ressecado. Existe alguma recomendação nesse sentido, Rose? Sim, acho que a gente tem desigualdades, mas a gente também tem as criatividades, né? Isso. Acho que é super importante essa questão de manter a casa ventilada, né? Deixar aberto realmente, para poder fazer uma corrente de ar na casa, ter uma renovação do ar dentro daquela casa, né? Para também não ficar aquele ar abafado, aquele ar pesado, né? Dentro da casa. Isso é super importante. Acho que você trouxe super interessante a gente tentar manter isso em todas as casas, na realidade, né? Não só em pessoas que não tenham outros artigos de ventilação. A bacia com água pode ser uma alternativa. A velha toalha molhada, né, num cabide perto, por exemplo, da cama, né, perto da onde está a via respiratória do idoso. Então, eu estou deitado na cama, perto ali de onde fica a cabeceira da cama, eu tento colocar um cabidezinho com uma toalhinha pendurada, úmida, né, uma toalhinha úmida. Muitas vezes, você usar a bacia de água com uma toalha imersa e às vezes deixar algumas pontinhas da toalha um pouco exteriorizadas ali para ser uma espécie de como se fosse realmente um umidificador mais caseiro, digamos assim, né? Então, isso é muito interessante, isso é muito importante. Obviamente, né, que vale lembrar também que o excesso, mesmo aquelas pessoas que têm a possibilidade, né, de ter um ventilador, de ter um umidificador um umidificador, um climatizador em casa, ou até mesmo um ar-condicionado, tomar cuidado também com o excesso, né, da exposição a isso. Vias aéreas ficam extremamente ressecadas, então também é algo a ter um pouco de ponderação, né? E essas trocas, né? Ele fica dentro de casa, deixa o ar-condicionado ligado, fica fresco, aí de repente Sim, ele sai no calor e volta para o frio. Essas coisas exatamente. também podem vir a não ser tão saudáveis assim, né? Exatamente, exatamente. Então, ter esse cuidado de evitar choques mesmo térmicos, né? Mudanças muito bruscas de temperatura. Então, é melhor tentar deixar a casa um pouco mais aberta do que você passar o tempo inteiro dentro de um ambiente com ar-condicionado. Eu quero só lembrar
também para cuidado com o perigo. Você conhece onde você mora, deixa tudo escancarado e olha para não correr o risco de ser assaltado. Mas isso daqui todo mundo sabe onde mora e conhece. Nós estamos falando do ponto de vista geral, respeitando as particularidades de qualquer um. Mais importante nessa conversa de hoje é você estar atento a alguns cuidados básicos. Aqui a gente não mandou comprar nada, não é? É só saber como beber, sabe como comer e sabe como se cuidar, como se vestir. E Eda, a gente pode fazer aquela pergunta das relações, a última que nós tínhamos planejado aqui, doutora Rose, que eu acho que é super importante. Nós sabemos que há um grande número de pessoas idosas que residem sozinhas ou é um casal que reside sozinho. Inclusive, isso já representa na cidade de São Paulo quase um terço da população idosa. É um dado muito significativo. E aí mora sozinho, e às vezes está lá dentro de casa, às vezes não gosta de ver televisão, nada, não tem essas informações. Qual a ideia? E, por fim, a recomendação que se dá para as pessoas que moram sozinhas. O que a gente pode fazer? Eu que sou, por exemplo, vizinha, eu que sou um parente que tem uma pessoa que mora sozinho, qual é a dica para nós, pensando nas pessoas que moram sozinho? E a Ieda nos lembrou, antes de entrarmos na gravação, do verão europeu, que foi muito forte, muitas pessoas morreram de calor. Gente, é impressionante saber que uma pessoa morreu de calor, mas foi o efeito do calor na saúde dessas pessoas, e elas morreram desidratadas ou com outras complicações. Como a gente pode prevenir essa situação tão cruel? Morrer de calor, eu acho que é uma coisa que a gente não pode entender que aconteça isso. Por favor. É chocante, né, a gente imaginar realmente que alguém possa morrer desidratado, né, morrer por calor excessivo, sem ser uma situação de um incêndio, uma coisa nesse sentido. E também, assim como choca a gente imaginar que alguém pode morrer desnutrido, né? Então, assim, é algo muito extremo, né? É algo muito chocante. E realmente, assim, obviamente, quem é parente dessas pessoas sabe, né? Ou, como você mesma disse, um vizinho, ou alguém da comunidade que conhece bem as pessoas idosas que são sozinhas, ou um parente. É interessante que essas pessoas que moram sozinhas, elas possam ser visitadas, né? E quem a visita, de repente, dá uma olhada no ambiente, né? O que pode mudar, o que pode ser melhorado ali nesse sentido do que nós falamos, né? De arejar a casa, de repente trazer um pouco algumas bebidas diferentes para ele consumir. Olha, fiz um suco aqui fresquinho, trouxe para você, né? Uma coisa assim. Então, logicamente, se você tem acesso um pouco mais próximo a essa pessoa, né? Para aquelas pessoas que às vezes não têm parentes ou então vizinhos disponíveis, né? Uma dica seria o serviço de saúde que está mais próximo, por exemplo, o posto de saúde que conhece ali na sua região quem são os idosos que são sozinhos, né? De repente, passar, observar como é que está sendo né, os dias desse idoso, está muito sumido, dá uma olhadinha, né, ver se está se alimentando corretamente, ver se está se hidratando corretamente, de repente até no momento de visita, estimular essa tomada de alguns líquidos, né? E eu acredito que estas talvez sejam alternativas mais práticas, né? Se você, por exemplo, como a própria Ieda comentou, né, na França existir esse sistema, se você vai viajar, verifique antes, né, como estão as coisas, ou então avise alguém que pode fazer uma visita a esse idoso para ver se está tudo bem, se ele está conseguindo se alimentar bem, enfim. É óbvio que a gente se depara muitas vezes com circunstâncias que são mais extremas, né? Às vezes pessoas idosas que estão em condição de viver em rua, ou então que você sabe que não tem ninguém, que estão isoladas. Muitas vezes a gente precisa até entrar em contato com serviços
de saúde ali, municipais, equipes, né, que façam algum trabalho voluntário, que possam também acessar essas pessoas muitas vezes, conseguir chegar um pouquinho, isso nesses casos onde você não tem, né, proximidade com esse idoso, mas que você está percebendo que talvez possa estar numa situação de risco para ficar mais desidratado e sofrer mais com essas temperaturas extremas. É muito bom, Rose, muito obrigada de você ter lembrado disso. Vamos ressaltar aqui para as próprias pessoas idosas que estão, que moram sozinhas, que isso é uma escolha, ela pode estar muito bem, mas esse calor excessivo, ele pode realmente vir gradativamente desidratando as pessoas, elas não se atentarem, se reidratarem, gradativamente isso pode gerar um problema. Então, Exato. é interessante que ela tenha um cuidado redobrado, como você colocou, se reidratando, se alimentando adequadamente, prestando atenção em sinais e sintomas que ela possa ter, se ela fica com mais calor, se começa a ficar com tontura, etc. E se ela não tem alguém com quem ela costume conversar, que minimamente ela dê um toque num vizinho, ou dê um toque, se ela mora num prédio, dê um toque para o zelador ou para o porteiro, tipo assim, ó, vamos ver se a gente troca uma ideia todo dia, pelo menos um bom dia, uma boa tarde. Caso o senhor não me Exato. veja, toca na minha porta, né? Porque de repente a pessoa Exatamente. pode começar a ficar um pouco confusa, pode ficar um pouco apótica, não perceber isso e o que vai fazer a absoluta diferença entre ela ter uma sobrevida, uma assistência adequada numa hora que ela precise, é alguém aparecer nesse momento. Então, é hora da gente deixar um pouco essa vergonha de lado e realmente melhorar um pouco a Com nossa certeza. comunicação com a nossa vizinhança. Acho que você lembrou muito bem disso, acho que é bastante importante que as pessoas pensem nisso. Né? Então, acho que a gente deu Com um monte de certeza. dicas aqui, pensando na história do calor. A gente queria fazer essa gravação hoje por conta do risco que o calor excessivo traz para as pessoas idosas e muitas vezes nós não estamos atentos a isso. Então, eu queria muito te agradecer, Rose, por você ter topado vir aqui hoje conosco, conversar sobre esse assunto. Queria te dar uma última palavra de despedida para os nossos ouvintes, né? E desde já, eu, em nome do canal, agradeço muito estar aqui com você hoje. Então, a palavra é sua. Eu que agradeço. Eu acho que foi super bacana vocês tocarem nesse assunto. Que interessante que isso veio de uma espectadora de vocês, né? Então, que legal que as pessoas estão percebendo essa necessidade, essa importância de informações mais práticas para o dia a dia. Vou deixar uma última dica que eu acho bem legal, bem interessante. Para pacientes muitas vezes que estão acamados, você usar um pouquinho de spray de água gelada na boca, isso pode minimizar a sede, é legal. E até mesmo para você que está no dia a dia, né, que pega um ônibus, pega um metrô, eventualmente usar uma águazinha, espirrar no rosto para se refrescar um pouco, também pode trazer alívio. Então, espero que a gente tenha podido trazer informações práticas, objetivas, para o dia a dia, né, desses idosos que nos acompanham, dos familiares que também nos acompanham, né, que assistem o canal, e que estão preocupados com essas pessoas nessa fase tão complicada do ano que a gente está vivendo, né? Muito obrigada pelo convite de vocês. Eu fico à disposição sempre que precisarem da nossa informação também. E muito obrigada de novo pelo convite, viu? Um beijo grande para vocês. Muito, muito obrigada. Obrigada a todos, os nossos ouvintes, né? Eu peço que vocês não só escutem a gravação, mas compartilhem. Compartilhem com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas idosas que vocês conhecem, pensando que isso é uma informação de bem-estar público, é para todos. Ninguém contou para o sol que nós estamos na primavera, né? A Marília comentou, mas nós estamos na primavera pior do que o verão intenso. O sol não sabe, né? Parece que ele acha que a gente está no alto verão. Não, nós estamos só na primavera. Mas o calor pode ser muito danoso. A gente precisa tomar cuidado. Ele é gostoso para sair, para passear, para ser divertido, porém, em excesso, ele não faz bem. Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, muito obrigada por você, muito obrigada, Rose, por você estar aqui, muito obrigada, Marília, e por favor, compartilhem com seus amigos. Isso é realmente muito importante. E nós nos Muito vemos na obrigada. próxima semana. Tchau, tchau, gente.